Olá, meu amigo querido, bom dia. Bom dia não, boa noite, é claro, né? Que bom, né, estarmos aqui juntos, reunidos nesta noite através do Facebook para transmitirmos aqui a mensagem de Deus, da palavra de Deus, aí para você, a sua família, os seus amigos, que todos vocês se sintam bem em nossa presença, né? Nós queremos aqui, de uma forma toda especial, interceder por você, por sua família. E hoje nós iremos apresentar um tema muito especial. É o tema sobre o fim do pecado. É sobre a morte do maior inimigo da história. E nós aprendemos aqui durante estas noites que esse inimigo um dia se rebelou no céu. Então ele veio para a terra. E aqui então Deus, após criar todo este planeta, colocou aí um casal perfeito. Mas Satanás então veio e roubou a paz. Ele tirou a paz que Deus então criou para Adão e a sua esposa. E encheu esse mundo de problemas, dificuldades. E hoje nós iremos aprender como será o fim de Satanás. Ok? Então hoje nós iremos aprender sobre a morte do maligno. É verdade, ele vai morrer. Esse maligno tem que morrer. Agora uma pergunta. Se Jesus, que é Jesus, morreu, por que o diabo não morre? Você sabia que tem muita gente por aí que diz que o diabo não vai morrer? Tem muita gente que diz que o diabo não morre. Ele vai ficar sofrendo, mas a pergunta é, quem é o único que é eterno? O único que é eterno é Deus. Então, somente Deus subsiste por eras eternas. Satanás, então, vai ter um fim. E nós iremos aprender esta noite. Mas, para que nós possamos aprender mais sobre esse tema, para que Satanás, então, chegue ao seu fim, nós precisamos conhecer um pouquinho também sobre algo que vai acontecer antes da morte de Satanás. Nós iremos aprender um pouquinho sobre como será o fim. Você já parou para analisar? Você já parou para pensar que esse mundo vai ter um fim? Muita gente disse não. Muita gente imagina que o mundo vai ficar assim, um ciclo sem fim. Pessoas nascem, morrem, e assim segue o ciclo. Mas a Bíblia dá um ponto final nessa história. Uma coisa interessante que eu sempre gosto de recordar é que o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, fala sobre um mundo sem pecado. Mas também diz, Apocalipse capítulo 21 termina o pecado. E o capítulo 21 e 22 é o mundo sem pecado. Então o mundo começa, Gênesis, os dois primeiros capítulos de Gênesis, sem pecado. Os dois últimos capítulos de Apocalipse terminam sem pecado. Ou seja, queridos, a história deste mundo, a história da maldade, ela vai deixar de existir. Então, queridos, paremos para esse tema. Eu convido a você que feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tua proteção. Pedimos, nesse momento, o teu auxílio, que o teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós, aos nossos amigos que nos assistem. Que o teu Espírito Santo os ilumine para que, ao passarmos este tema, ao estudarmos a tua palavra, que nós possamos tomar as decisões sinceras ao teu lado. Venha ser conosco, dando a tua paz, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos aqui conhecer sobre a volta de Cristo. Jesus uma vez estava com os discípulos e agora ele conforta os seus discípulos. Jesus ia partir e Jesus então, antes de ir, ele confortou os discípulos. Agora imaginem, os discípulos passaram 3 anos e meio andando com Jesus. Viram seu mestre fazer muitas curas, milagres, libertações, muitas coisas importantes. Era aquele amigo que era de qualquer momento. Mas o que acontece é que esse amigo, ele ia partir. Mas antes, então, ele conforta os discípulos. E ele diz assim, olha, na casa de meu pai. Isso, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Lá tem muitas casas.
E ele disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou, volto e levo vocês, para que aonde eu estou, vocês também possam estar. Então Jesus foi bem claro e disse: olha, não fiquem perturbados, fiquem tranquilos, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu volto e levo vocês. Agora, interessante, queridos, é que a pergunta é: quando é que nós vamos para o céu? Quando é que os santos, aqueles que tomarem a sua decisão, quando é que estes irão para o céu? O próprio texto revela: é quando Jesus voltar. Jesus não voltou ainda. Então a pergunta é: as pessoas já estão indo para o céu? Será se a pessoa após a morte, se ele fez algo bom, ele vai direto para o céu? Esse é um tema que vamos aprender depois de amanhã. Nós vamos aprender depois de amanhã o que vai acontecer com os mortos, o que acontece quando uma pessoa morre. Então Jesus disse: olha, eu vou, volto e levo vocês, para que aonde eu estou, vocês também possam estar. Olha só a promessa. E se Jesus fez essa promessa, ele vai cumprir. Nós fazemos promessas e infelizmente muitas vezes não cumprimos, mas Jesus cumpre as suas promessas. E aí Jesus, então, nesse momento, Jesus estava aí com os discípulos e de repente, momento da ascensão, Jesus então agora começa a subir. A sua obra havia acabado aqui na terra. E agora então ele precisava ir para o Pai, para continuar intercedendo por nós. E nesse momento então Jesus, ele começa a subir e dois anjos aparecem. Olha só, dois anjos aparecem para confortar os discípulos. E o que esses anjos disseram? Eles disseram assim: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subindo, indo ao céu, ele vai voltar da mesma forma. Então, os anjos aqui afirmaram para os discípulos que Jesus ia voltar da mesma forma como ele estava indo ao céu. Jesus fez essa promessa, que ia voltar. Os anjos disseram que ele ia voltar. Então, queridos, estamos seguros de que Cristo vai voltar. Eu lembro de uma vez, uma senhora chegou para mim, já uma senhora de uns 80 anos. Estávamos falando sobre a volta de Cristo. Olha o interessante, olha só o que ela me disse. Ela falou assim: Jonatas, já sou uma senhora idosa, ok? Já vivi muito, meus cabelos estão brancos, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não creio que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Ela disse assim: sabe por quê que eu creio que Jesus não volta? Aqui nessa terra não vem mais. Eu falei: por quê? Ela disse: porque ele veio uma vez e perseguiram ele. Perseguiram ele quando era criança. E quando ele cresceu, mataram ele. A pergunta é: o que ele ainda veio fazer aqui na terra? Essa senhora morreu algum tempo depois, eu não sei. Eu saí do povoado onde vivíamos e eu não sei se essa senhora conheceu mais a verdade sobre a volta de Cristo. Mas até no momento ela disse que Jesus não ia voltar porque ele veio uma vez e o mataram. E o que ele iria fazer novamente aqui neste mundo, depois de passar por tantas privações e dificuldades? Inclusive, tiraram a sua própria vida. Então, queridos, mas Jesus disse: eu vou, volto e levo vocês. E os anjos aparecem e dizem: olha, ele vai voltar. Dois anjos apareceram. E agora, queridos, Jesus partiu. Mas Jesus, então, ele disse: olha, vocês têm que ter cuidado, muito cuidado. Tenham cuidado, porque com respeito à minha vinda, com respeito ao fim, haverão muitas histórias que não são verdadeiras. Muitas histórias não são verdadeiras quanto ao meu fim, quanto ao fim do tempo. E ele disse assim ainda: olha, cuidado para que ninguém engane vocês, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, um dizendo eu sou Cristo, e você pode ver isso. Hoje muitos se dizem ser Jesus, o Filho de Deus. Mas Jesus disse: olha, eu vou deixar um sinal para vocês. Jesus disse: olha, a minha vinda será algo visível. Eu vou voltar de forma visível. E olha o texto, olha só o que Jesus disse. Vamos ler? O que diz? Olha só: porque assim como o relâmpago sai de onde? Sai do Oriente e faz o quê? Olha, e se mostra, olha a palavra destacada, se mostra até onde?
no ocidente. Aí a continuação diz: assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus foi bem claro, ele disse: olha, não fiquem enganados, não sejam enganados. Quando eu voltar, eu vou me mostrar como se mostra um relâmpago. E eu destaquei aqui a palavra mostrar. Jesus disse: olha, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostrar. Olha o nome, como é que é o nome mesmo? Não esqueça essa palavra, olhe na sua Bíblia. Por favor, olhe na sua Bíblia. O que que o texto diz? Se mostra até onde? Até no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, prestem atenção agora. A vinda de Jesus, comparada com um relâmpago, não é na rapidez de um relâmpago, e sim na visibilidade de um relâmpago. Assim como o relâmpago se mostra, Jesus também vai se mostrar quando ele voltar. E uma coisa interessante mais, a Bíblia também apresenta, olha só, a Bíblia apresenta que quando Cristo voltar, olha, nós seremos transformados. Mas, pastor Jonatas, como é que é essa transformação? É o seguinte, a transformação, é só um momentinho, vou trocar aqui esse microfone. E pastor, obrigado. Vamos trocar aqui esse microfone, eu vou colocar minha Bíblia aqui, eu quero a sua permissão. Vou colocar minha Bíblia aqui. Então vamos lá. A Bíblia apresenta que quando Cristo voltar, nós iremos passar por uma transformação. Como é que é essa transformação? É exatamente isso, num abrir e fechar de olhos. Como é essa transformação? A pessoa, então, pela volta de Cristo, ela tinha defeitos físicos, faltava uma mão, faltava uma perna, tinha algum problema físico, mas ele foi uma pessoa que tomou a sua decisão. Ele foi alguém que durante a sua vida, ele lutou para viver ao lado de Deus, fazendo a vontade da Bíblia. Foi fiel, tomou as decisões corretas. E agora, então, Cristo vem e ele está preparado. Mas tem defeitos físicos. Esse defeito será reparado. Esse defeito vai desaparecer em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Olha só como a palavra de Deus nos consola, nos traz consolo e esperança. Talvez esteja falando para alguém que está nos assistindo que tem problemas de saúde, tem defeitos físicos, talvez falta um membro do corpo. Querido, quando Cristo voltar, ele vai te restaurar. Agora, para que isso aconteça, você só precisa tomar a sua decisão mais importante, que é aceitar esse Cristo. Aceitar todas as verdades que ele apresenta na sua palavra. E assim, todos nós, você e eu, estaremos prontos para subirmos com ele. Agora, alguns imaginam assim, não, quando Jesus voltar, ele vai voltar rápido como um piscar de olhos. Olha, o texto bíblico diz que nós seremos transformados. Olha o nome aqui, olha aqui, ó. Transformados num piscar de olhos. Aqui não diz que nós seremos arrebatados no piscar de olhos. O texto é bem claro. Transformado é uma coisa e arrebatado é outra coisa. O que é transformado? É uma mudança. O que é arrebatado? Tirado, levado. E nós seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E agora, queridos, olha só outra confirmação de que quando Cristo voltar, todo mundo vai ver, todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. O que diz? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Queridos, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, todas as pessoas irão ver Jesus voltando. Quando ele voltar, todos estarão aí com os olhos fitos. Infelizmente, muitos não resistirão. Somente aqueles que tomarem a sua decisão, somente aqueles que permaneceram firmes, esses que irão naquele dia contemplar Cristo face a face. Mas todos, tanto os justos quanto os injustos, todos olharão e verão Cristo voltando sobre a nuvem dos céus com poder e muita glória. Ok? Agora vamos continuar. Agora outra questão, queridos,
é que a volta de Jesus, a Bíblia apresenta ainda que a volta de Jesus, ela será audível, ok? Todas as pessoas, elas ouvirão a voz de Deus. Elas ouvirão o som da trombeta. Olha o texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O que que apresenta? Ouvida a voz do arcanjo. Olha só, o arcanjo vai tocar a trombeta. As pessoas irão ouvir. Olha, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. O que vai acontecer nesse momento? Descerá dos céus. Olha, ok? Então, Cristo, nesse momento, ele desce do céu com milhões e milhões de anjos e as pessoas irão ouvir. Então, a vinda de Cristo será visível, a vinda de Cristo será audível. Todas as pessoas irão ver e ouvir Deus quando ele voltar. Agora, uma coisa interessante é que Jesus ele vem e nessa medida então que o som da trombeta ecoar, quando ouvirem o som da trombeta, nesse momento então os mortos em Cristo ressuscitarão. Todos aqueles que morreram fazendo a vontade da Bíblia, fazendo a vontade de Deus, todos aqueles que se decidiram ao lado de Cristo, esses irão ressuscitar para nunca mais passarem pela morte. E nós iremos ver mais no final que a morte vai ter um fim. Aquele que tem o poder da morte vai morrer. E nós iremos aprender hoje esse tema que é muito importante. Então o que acontece? No momento da volta de Cristo, todos os que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar para uma nova vida. Agora, queridos, por favor, preste atenção. Talvez esteja falando para alguém que já perdeu um ente querido. Talvez perdeu o pai, a mãe, o irmão, um filho. O que você tem que fazer é se assegurar nessa esperança. Cristo muito em breve vai voltar e vai dar fim a todo sofrimento, toda angústia, porque ele prometeu e ele vai cumprir. Agora o que acontece? Depois de quê? Depois que todos os santos mortos ressuscitarem, aí o apóstolo Paulo continua dizendo, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam mortos. Olha só, naquele dia você poderá ter a alegria de encontrar o seu amigo, o seu parente que faleceu. Porque essa é a promessa. Jesus disse bem claro, os que morreram em Cristo ressuscitam. E nós os vivos, Paulo disse, os que ficarmos, porque quando Cristo voltar, terão salvos vivos e salvos mortos. O que acontece com os salvos vivos? Com os salvos vivos, eles são transformados em que mesmo? Em um abrir e fechar de olhos. Isso mesmo, em um abrir e fechar de olhos. E os santos que estavam mortos ressuscitam. E olha só, algo interessante, nesse momento então, esses dois grupos se juntam e são arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim diz a Bíblia, estaremos para sempre com Deus. Você pode estar perguntando, pastor, mas e aqueles que não tomaram a decisão? Aqueles que estavam vivos, mas que deixaram para depois, deixaram essa decisão para o dia seguinte, talvez para o outro ano, talvez quando meu coração tocar, quando meu coração pedir, que é algo que ele não vai pedir. Agora, por favor, preste atenção. O que vai acontecer com essas pessoas que estiverem vivas pelo momento da volta de Cristo? Olha o texto bíblico. Olha o que diz o texto bíblico. Então será de fato revelado o que mesmo? Olha aqui, olha. Como é que é esse nome? Enico. A quem o Senhor Jesus vai fazer o que com Enico? Vai o que? Matará e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, por favor, preste atenção, querido amigo, querida amiga. O texto bíblico é bem claro. Todo Enico morrerá pela manifestação da vinda de Cristo. O que é Enico? Daí vem o nome iniquidade. São todos aqueles que se agarraram no pecado. Aqueles que deixaram Jesus para depois, tiveram toda a chance, toda a oportunidade, conheceram a verdade, mas deixaram para depois. Não seguiram o conselho de Deus,
não acataram o chamado do Espírito Santo, deixaram para depois, ou seja, prosseguiram vivendo uma vida de pecado, uma vida de prazeres mundanos, a bebida, a prostituição, a droga, os vícios, e não se arrependeram. E quando Cristo voltar, essas pessoas que viveram uma vida dessa forma e estiverem vivas, elas morrerão pela manifestação da glória de Deus. Querido, nós todos, ao nascermos neste mundo, nós todos nascemos condenados à morte. Porque somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, ao nascer aqui, já somos candidatos à morte. Mas Cristo, ao morrer na cruz, Ele nos deu uma segunda opção. Nos deu a escolha. Nós seguir o plano de Deus e sermos salvos, ou vamos rejeitar esse plano e no final perdemos a vida eterna. Não esqueça, você, ao nascer, você já nasceu condenado à morte. Mas Jesus, lá na cruz, te deu uma segunda opção. Não, eu vou morrer para que ele não morra a morte eterna. Eu vou morrer essa morte e vou ressuscitar dela, para provar que eu tenho um poder de ressuscitar todos aqueles que um dia a morte o levou. Agora, por favor, preste atenção. O dia de você tomar a sua decisão é amanhã? É depois de amanhã ou é agora? Agora é que é o dia de você tomar essa decisão. Queridos, quantas e quantas pessoas queriam ter o privilégio que você tem? Ah, queridos, quantas e quantas pessoas? Muita gente neste momento está no hospital. Outros, quantos morreram? Quantas pessoas morreram hoje sem tomar essa decisão? E você está vivo. Louvado seja Deus. Glorifique a Deus. Agradeça a Ele por essa oportunidade. Então, queridos, se você está vivo, se Deus te deu essa permissão, é porque Ele quer que você tome a sua decisão. Nunca esqueça disso. Fomos, ao nascermos, nós já nascemos condenados à morte, mas Jesus nos deu uma outra opção de escolher se quero prosseguir na minha vida de pecado e morrer ou alcançar a vida eterna. E agora, queridos, uma vez, Cristo então agora vem, Jesus vem, leva os seus salvos, os santos, leva para o céu. Não vamos morar no céu. Vamos passar somente um período lá. Agora, os que estavam vivos morrem e se juntam com os que já estavam mortos, que não estavam preparados. Ok? Juntam-se a eles. Fica uma classe morta aqui na terra e uma classe viva vai para o céu. Mas e como vai ficar a terra nesse período? Você sabia? Olhe para cá, presta atenção agora. Olhe para cá. Você sabia que tem gente por aí ensinando? Olhe para cá, presta atenção. Você sabia que tem gente ensinando por aí que vai ter uma segunda chance? Vai ter um segundo arrebatamento. Diz, não, Cristo vem, leva primeiro uma etapa e fica aí uma segunda etapa para passar pela provação. Vai ter a grande tribulação. E aí então vai ter um segundo arrebatamento. Agora, querido amigo, pergunte para alguém que ensina dessa forma. Pergunte, você quer ficar para a segunda? Eu duvido se ele quer ficar para a segunda. Ele quer ir na primeira. Queridos, nós vamos ver daqui, mais para frente o que vai acontecer com aqueles que deixaram para a segunda chance. Aqueles que deixaram para depois. Vamos aprender. Então, como ficará a terra? Olha só como vai ficar a terra. Sem forma. O que mais? Olha só. Vamos lá. Como vai ficar a terra? Sem forma. O que mais? Vazia. E para os céus não tinha o quê? Olha, não tinha luz. E a Bíblia continua dizendo, olha, não vai haver homem nenhum. Agora, por favor, presta atenção. A pergunta é, se vai ter o segundo arrebatamento, se haverão pessoas se preparando para um suposto arrebatamento posterior. A pergunta é, mas como? Se a Bíblia assegura de que não haverá homem nenhum sobre a terra. Todas as cidades estavam derribadas, diz o profeta Jeremias. Todas as cidades derribadas diante do furor da sua ira. E a terra vai ficar sem forma, vazia e escura. Agora, olha aqui, olha. Olha aqui, ó.
três palavras importantes. Três palavras: sem forma, vazia e escura. Agora, olha aqui o que vai acontecer. A terra voltará a ser o que era antes. Porque a terra, antes de ser criada, antes de ser organizada, como era esse planeta? Vamos ler? E a terra estava o quê? Sem forma. O que mais? Vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, três coisas. A terra estava sem forma, vazia e em trevas. Jeremias disse que depois da volta de Cristo, a terra ficará sem forma, vazia e também sem luz. Ou seja, a terra vai voltar a ser o que era antes. A pergunta é: pode alguém viver em um lugar assim? A terra vai estar em um estado caótico. Não há possibilidade para que alguém resida aqui. Então, queridos, ou nós vamos quando Cristo voltar, ou nós estamos perdidos para sempre. Queridos, quando Cristo voltar, marca um período de tempo para Satanás aqui nesta terra. Esse mundo ficará sem forma, vazio e escuro, sem luz. Satanás vai ficar neste mundo durante quantos anos? Olha aí, ó, ele prendeu. Falando de Jesus, na vinda dele, Satanás é preso. Não acorrentados, como alguns imaginam, vai ficar preso em um buraco. Não. Satanás não vai ficar preso em um buraco. Satanás vai ficar preso neste mundo, sem forma, vazio e sem luz. E a Bíblia diz que ele vai ficar aqui nessa terra por um período de quantos anos? Olha aqui, ó, quantos anos? 1000 anos. Exatamente, 1000 anos Satanás vai ficar aqui neste mundo, na escuridão. Ele, como sendo o príncipe das trevas, vai ser forçado a passar 1000 anos na escuridão. Pisando quem? Cadáveres. Queridos, eu pergunto, você quer ficar aqui durante 1000 anos para ser pisado por Satanás? Durante esses 1000 anos, a Bíblia diz que os santos estarão no céu, reinando com Cristo. Então, Cristo, ao morrer na cruz, te deu essa opção. Ou você decide ir para o céu e passar esse período, depois voltar para uma terra renovada, ou morrer eternamente. Você é que vai decidir. A decisão é sua. Cristo, ao morrer na cruz, nos deu de graça essa salvação. Olha aqui, ó, o mundo ficará assim, olha, escuridão total, um abismo. E a Bíblia diz que o diabo vai ficar preso no abismo. Não diz num ou em um, diz no abismo. E é exatamente essa terra sem forma, vazia e escura. Somente assim, olha, cadáveres por todas as partes. E aqueles ímpios? Se pergunta, mas pastor, e aqueles que morreram pela volta de Cristo, não estavam preparados? Os que não ressuscitaram, o que vai acontecer com eles? Aí a Bíblia diz, olha, o que o texto bíblico diz? Apocalipse 20, versículo 5, diz assim, olha, os demais mortos, quem são esses demais? Aqueles que não ressuscitaram. Não reviveram até que se completassem quantos anos? 1000 anos. Então, 1000 anos, os santos no céu, 1000 anos, Satanás preso nesta terra, porque não pode ir para lugar nenhum. Está encarcerado aqui nesta terra, desolada, sem forma, vazia, escura. E 1000 anos, os ímpios aqui sendo pisados por Satanás. Então, queridos, a pergunta é, você quer ficar? Deus te deu uma outra opção. Então, aproveite a oportunidade. Agora, no final dos 1000 anos, quando, porém, se completar os 1000 anos, o que acontece? Satanás, então, ele é solto da sua prisão. Por que solto da prisão? Porque os ímpios ressuscitaram. E agora ele está solto e ele vai seduzir, então, as nações. E nesse momento, então, ele convoca todos os perdidos. E Apocalipse 20, versículo 9 diz que nesse momento, ele então sentiu o acampamento dos santos, a cidade santa. E nesse momento, o que acontece? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Como é que é o nome que aparece aqui no final? Consumiu. O que significa a palavra consumir? Consumir significa o quê? Acabar. E ser exterminado. Consumiu significa acabou. Mas não vai ficar queimando, não. Não, o texto bíblico diz que eles serão consumidos. Consumiu, acabou, não ficou nada. E a prova disso, queridos, está aqui, olha.
O livro de Ezequiel diz que Satanás, ele vai ter um fim. Diz assim, aí o texto bíblico diz assim, olha, Deus falando assim, olha, eu fiz sair do meio de ti um fogo, que fez o quê? Olha aqui, ó, que te consumiu, olha aqui, ó, consumiu e te reduzir a cinzas diante de todos que te contemplam. Ou seja, os santos naquele dia, eles irão contemplar a morte do maligno. Ele vai ter que pagar por toda a maldade que ele trouxe a esse mundo. Ele vai pagar por isso. Então, querido amigo, deixe o diabo morrer sozinho. Não queira morrer junto com ele. Deus te deu uma outra opção. Escolha essa opção. Decida-se hoje ao lado de Cristo. E você estará pronto para este grande dia. Olha aqui, olha. Presta atenção. Satanás vai virar cinzas. Mas infelizmente, queridos, aqueles que Deus criou para ser o seu deleite, aqueles que Deus criou para ser a razão do seu amor, muitos desses irão virar cinzas também. O livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 3, diz que os perversos se farão também em cinzas. Ou seja, o fogo que Deus preparou foi para o diabo e os seus anjos. Mas infelizmente, muitos seres humanos, criaturas pelas quais Cristo morreu, infelizmente, elas também serão exterminadas junto com Satanás. Mas aí então, queridos, vem a promessa. Aí vem a promessa. Olha aqui, ó. Promessa maravilhosa. A promessa é essa. Depois que tudo isso acabar, Cristo retornar. Cristo então retorna. Cristo agora purifica este mundo. Cristo agora extermina Satanás. Aí vem o texto bíblico, Apocalipse capítulo 21. Começa agora um novo mundo. Um mundo sem pecado. E diz, olha, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá pranto, já não haverá dor, já não haverá mais sofrimento, porque todas essas coisas fizeram parte do passado. Agora a pergunta é, queridos, por que que esses santos irão chorar? Por que que esses filhos de Deus, por que que os salvos, mesmo transformados, eternos, por que que eles irão chorar? Sabe por quê? Olha aqui, ó. Porque naquele dia, olha só quantos e quantos filhos estarão no céu sem os pais. Muitos e muitos filhos imploram para os pais, pai, vamos para a igreja. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Sabe o que o pai diz? Vai na frente. Se você for, eu não impeço, pode ir, você está livre. Mas essa pessoa, o pai mesmo não quer ir. E o filho naquele dia estará salvo. O filho tomou a decisão mais importante que traçou o destino eterno dele. Tomou a decisão, permaneceu firme e no final alcançou a salvação. E os pais se perderam. Eu pergunto, esse filho vai chorar sim ou não? Saber que o pai foi queimado, saber que o pai foi destruído, saber que o pai se tornou em cinza por toda a eternidade. O filho vai chorar, queridos. Naquele dia também muitas esposas, agora por favor preste atenção, marido, por favor marido, preste atenção agora. Quantas e quantas vezes a tua esposa falou, meu esposo, amor, vamos tomar a nossa decisão, vamos nos batizar, vamos para a igreja, vamos aceitar Cristo, vamos viver uma vida junto com Deus como centro do nosso relacionamento. E o esposo diz, vai na frente, depois eu vou. E a esposa permaneceu firme, foi batizada, tomou a decisão, foi salva. E o esposo deixou para depois e se perdeu. Naquele dia também, muitos esposos irão chorar. Porque dizem, minha esposa, vamos para a igreja. Nós precisamos tomar a nossa decisão importante. E a esposa disse, não, deixa para depois, agora não. E a esposa se perdeu e o esposo está salvo para sempre. Queridos, naquele dia, no céu, na nova terra, quando Deus purificar este mundo, terão famílias inteiras dentro da cidade.
Naquele dia, maridos estarão dentro da cidade e a esposa fora. Muitas esposas estarão dentro da cidade e o esposo fora. Naquele dia, muitas famílias inteiras estarão estarão fora do céu. Mas nós não precisamos passar por isso. Cristo, ao morrer, nos deu de graça a salvação. E o que nós temos que fazer é só tomar essa decisão. É a decisão mais simples. É a decisão mais importante. Aquilo que você não podia fazer, Jesus fez. E deixou a parte mais fácil contigo. Agora, o que é tomar a decisão? Queridos, agora vem o novo céu e a nova terra. O que acontece agora, queridos, é que neste novo céu e nessa nova terra, nós voltaremos ao Éden restaurado. Nós iremos voltar ao Éden, lá que Adão e Eva viveram. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo espetacular para você. Agora, o que nós temos que fazer? Tomarmos essa decisão. Só isso. E a Bíblia apresenta, deixa bem claro, que como vamos voltar ao Éden restaurado, como vamos voltar ao primeiro Éden, o texto apresenta que lá nós iremos estar com Cristo, iremos guardar os seus mandamentos, inclusive o sábado. Está na Bíblia, Isaías 66, versículo 23, diz que lá no céu o dia de culto será o sábado, e nós vamos estar todos reunidos ali, as famílias, os amigos, os parentes, todos reunidos naquele grande dia. Agora, querido, você é que tem que tomar a sua decisão. Olha só, eu termino aqui. Termino com esta imagem. Por favor, preste atenção agora. Jesus diz assim, olha, vinde a mim. Jesus faz um apelo especial. Jesus diz, vinde a mim. O que Satanás diz? Deixa para depois. Agora não. Você ainda é jovem. Tem muita coisa que aprender ainda neste mundo, que aproveitar deste mundo. E se você vai tomar essa decisão, e as festas, e os bailes, e as bebidas, e o cigarro, e a prostituição, como fica? Satanás diz isso, coloca tudo isso para que você não tome a sua decisão. Mas Jesus disse, olha, vem, hoje é o dia. Tome a sua decisão, porque eu tenho algo espetacular, algo eterno. A bebida vai acabar aqui mesmo. O cigarro também. As festas. Toda essa ilusão do mundo vai acabar aqui. Eu tenho algo eterno para te oferecer. Por isso venha, Jesus diz. Mas Satanás insiste, deixa para depois. Mas a decisão é sua. Então você deve dizer, eu decido. Eu decido. Nesse momento, então, quero fazer um apelo ao seu coração. Durante estas noites, apresentamos vários temas de decisões. Eu tenho certeza que você está, tema após tema, tomando a sua decisão. E hoje não será diferente. Hoje não será diferente. Você também vai tomar a sua decisão. Então, nesta noite, você precisa tomar essa decisão importante. Se posicionar ao lado de Cristo. Deixa Satanás morrer sozinho. Ele já está com os seus dias contados. Então deixa ele morrer sozinho. Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer uma oração especial por você. Uma oração especial. Antes de fazermos esta oração, hoje, alguém muito especial será batizada. Durante a sua vida, é uma jovem ainda, mas mesmo jovem, ela compreendeu que esse mundo não tem nada de bom. Ela compreendeu que esse mundo está perdido. Ela compreendeu que viver neste mundo, sofrer as consequências e no final perder a vida eterna, que valeu a pena. Ou seja, o que valeu nascer, sofrer, morrer e perder a salvação? E hoje ela será batizada. Será batizada por quê? Porque ela se decidiu. Ela disse, eu aceito e eu quero estar do lado de Cristo. Nesse momento eu quero que vocês assistem esse lindo batismo. Esta noite, Janaína
ela será batizada. Ela compreendeu que não vale a pena viver neste mundo de pecados. Ela compreendeu que a melhor escolha é quando se toma ao lado da verdade. Ela não quer viver eternamente sem Cristo. Ela quer viver com Cristo por toda a eternidade. Então, Janaína, você está feliz, Janaína? Muito feliz. Imagino. Um dia também eu estive em teu lugar, assim, dentro do tanque. E esse dia foi um dia especial. E sabe quem foi que me batizou nesse dia? Quer saber quem foi que me batizou nesse dia? Ele. Pastor Zacarias. Há 13 anos atrás, eu entendi que não vale a pena viver neste mundo de sofrimento e no final perder a salvação. Eu aprendi, tomei a decisão e fui batizado. E hoje você também irá passar por essa experiência, será na sua vida de Cristo e se preparando aí para a breve volta. A Cristo serão destruídos junto com Satanás. É isso, hein? Muito bem. Todos aqueles que não tomaram partido do lado de Jesus serão destruídos com Satanás. Mas a irmã Janaína, uma jovem casada, esta noite está dentro do tanque da salvação. Essa noite ela será mergulhada nas águas da salvação. Passa para o lado do Senhor Jesus para receber, na gloriosa volta de Jesus, a coroa da vida eterna. Amém? Que maravilha, hein? Irmã Janaína, feche os olhos. Soberano Deus e Pai, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome, pois de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Louvamos o teu nome, porque o Espírito Santo trabalhou na vida da tua filha, irmã Janaína. Ela aprendeu o caminho para a vida eterna. A partir de hoje, ela se junta ao povo remanescente do Senhor. A partir de hoje, ela faz parte da igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E como pastor da tua igreja na terra, para o perdão e cancelamento dos pecados da irmã Janaína, eu a batizo no nome mais poderoso do universo, o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta é... Amém. Filho e filha de Deus, é aqui que nós começamos uma nova história para a nossa vida. É aqui que nós ressurgimos da água para sermos uma nova criatura. É aqui que começa uma nova história. Nossos pecados são cancelados, nossos pecados são perdoados. Saímos daqui com a plena convicção e certeza, pelos méritos e pelo sangue de Jesus, fomos perdoados. Temos agora a certeza de que nosso nome será levado para a corte celestial. E eu tenho certeza que você também gostaria de que seu nome também fosse levado para a corte celestial. Irmã Janaína, seja bem-vinda à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a coluna e baluarte da verdade. A partir de hoje, a senhora não tem seu nome apenas no livro da igreja.
A partir de hoje, seu nome também será levado para a corte celestial. Que Deus abençoe. Pastor Jonatas, conclua por gentileza. Vamos para outro cenário. Eu quero fazer uma oração especial por você. E eu sei que você também já se decidiu. Eu sei que você já tomou a sua decisão. E nesta noite eu quero fazer uma oração especial por você. Nesse momento eu peço que você levante-se aí onde você está, como um sinal de que você também decidiu ao lado de Cristo. Como uma forma de que você também quer dizer: Senhor, eu decido. Eu não quero viver eternamente sem Ti. Eu quero viver sempre ao Teu lado. E nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tema desta noite. Hoje aprendemos uma lição maravilhosa. Hoje aprendemos que um dia este mundo vai ter um fim. Sabemos que um dia vai anoitecer e não vai mais amanhecer. Um dia chegará o fim. Mas quando chegar este dia, nós queremos estar preparados para morarmos contigo eternamente. E agora o nosso querido amigo está de pé. Outros não tiveram como ficar de pé, mas o Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe que eles também têm esse desejo em seu coração. Eles querem um dia estar contigo eternamente. E por favor, aceite-os. Que essa decisão seja uma decisão sincera. E que assim como a Janaína, que decidiu hoje ao lado de Cristo, se decidiu que não quer viver uma vida longe de Ti, que também os nossos amigos que nos assistem, que oram neste momento, que eles também tomem essa decisão importante. E que no final da história, que nós possamos viver eternamente ao Teu lado. Que possamos viver eras sem fim, no novo céu e na nova terra que o Senhor prometeu que vai nos dar. Mas de nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos impulsionar, para tomarmos essa decisão. Por favor, nos aceite, nos cubra com o Teu sangue e nos salve para o Teu reino. Nos aceite, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te derrame muitas bênçãos sobre você e que você tome cada dia as decisões sinceras ao lado de Cristo. Que Deus te abençoe.